Onde é que tá a moeda que se perdeu? A mulher revirou toda a sua casa. Onde é que tá a moeda que se perdeu? Você pode ajudar a encontrar. Onde é que tá o filho que se perdeu? O seu pai o esperava todo dia. Onde é que tá o filho que se perdeu? Você pode ajudar a encontrar. Deus sempre vai procurar aquele que se perdeu. E quando ele encontrar, uma festa vai começar. Deus sempre vai procurar aquele que se perdeu. E quando ele encontrar, uma festa vai começar. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. A prof tá com muita saudade, né? Então a gente tá gravando essa história aqui pra gente ficar juntinhos aí, né? E aprendermos mais de Jesus. Crianças, Jesus, ele gostava muito de contar histórias, não é? E certo dia, tinha os publicanos e os pecadores. Você sabe o que é publicanos? Os publicanos, eles eram cobradores de impostos, só que eles faziam uma coisa errada. Quando eles iam cobrar os impostos das pessoas, eles não cobravam o valor correto, eles cobravam a mais. E por isso, eles eram denominados pecadores, né? Porque eles estavam fazendo algo que era errado. E os escribas e os fariseus, eles viram Jesus contando a história e os pecadores perto deles. E daí eles ficaram indignados, falaram: como pode Jesus estar junto com esses pecadores? Só que Jesus, ele tem algo a nos ensinar com isso, sabia? E dessa vez nós vamos estar aprendendo na história de hoje uma parábola. Você sabe o que é parábola? Sabem, né? Isso mesmo. Parábola é uma história dentro de outra história. E essa parábola Jesus fala, nos conta para ensinar que nós devemos amar as pessoas, que Jesus, ele ama as pessoas, independentemente do que ela faz. Jesus não ama o pecado, mas ele ama as pessoas, não é? Então, criança, hoje nós vamos aprender a terceira parábola de Jesus. Vamos lá? Então, crianças, havia um certo homem, pai de dois filhos homem. E esse pai, ele morava numa fazenda. Olha que fazenda linda. Era uma fazenda onde eles tinham animais, onde eles plantavam, trabalhavam. E um certo dia, crianças, um dos filhos, o filho mais novo, ele foi conversar com o pai dele. Ele chegou para conversar e falou: pai, sabe de uma coisa, pai? Eu quero ir embora daqui da fazenda e eu quero que o senhor me dê a minha herança. Vocês sabem o que é herança? Herança é o seguinte: um dia, tudo que o pai de vocês tem, carro, casa, apartamento, tudo que ele tiver, bicicleta, um dia vai ser de vocês. Isso é herança. Só que é só depois que o pai morre, enquanto ele está vivo, não. E daí, esse filho pediu a herança para o pai dele. E o pai dele ficou triste, porque ele estava vivo ainda, né? Ele não tinha morrido. Porém, esse pai, ele pensou bem e falou: vou dar a parte da herança para ele. E foi isso que o pai fez. Deu a herança para os filhos. E esse filho,
Ele pegou a herança, não quis ficar mais ali na fazenda. Ele pegou e decidiu sair daquela fazenda. Ele foi embora. Foi longe, foi embora, foi embora. Bem longe. E daí ele pegou, na cidade onde ele foi lá, ele começou a conhecer outras pessoas. Só que daí ele começou a gastar, criança, tudo o dinheiro que ele tinha. Ele começou a comprar muitas comidas, um monte de roupa, um monte de bebida. Ele fez um monte de amizade e pagava tudo para aqueles amigos dele. Só que um dia, sabe o que aconteceu, crianças? O dinheiro dele acabou. Ele ficou sem nada. E daí ele não tinha nem comida mais, ele não tinha nem dinheiro para comprar uma comida. E ele pensou, e agora o que eu vou fazer? E daí ele teve uma ideia, eu vou trabalhar, né? Daí lá na cidade onde ele estava, ele começou a buscar emprego. E daí ele foi numa fazenda, ele apareceu lá numa fazenda. E foi conversar com o dono da fazenda. E ele pediu um emprego. Daí o dono falou para ele, mas eu não tenho um emprego para te dar, não tem nada aqui para fazer na minha fazenda, né? E ele implorou, ele falou, por favor, eu preciso muito, muito de um emprego. E daí o homem concordou e deu um emprego para ele. Mas sabe qual que era o emprego que o homem deu para ele? Cuidar de porcos, criança. E Jesus, ele conta isso na história para demonstrar que aquele homem tinha perdido tudo mesmo. Porque para os judeus naquela época, o porco, ele era um animal muito imundo, né? Ele vivia na lama, todo sujo, e os judeus não comiam carne de porco, né? Então, criança, esse rapaz, ele foi cuidar dos porcos, porque não tinha o que ele fazer. E quando ele estava lá cuidando dos porcos, ele estava com tanta fome, mas com tanta fome, que ele teve vontade de comer a comida dos porcos. Imagina, crianças, que coisa estranha, né? E daí, quando ele passou por isso, ele pensou, nossa, lá na casa do meu pai, os empregados, eles têm comida boa para comer. E eu aqui estou querendo comer a comida dos porcos. Daí ele teve uma ideia. Ele pensou, eu acho que eu vou voltar lá para a casa do meu pai e vou falar para ele o seguinte, pai, me perdoa, pai. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ao menos me deixe trabalhar como um dos seus empregados para que eu tenha o que comer. Só que dele pensou, será que o meu pai vai aceitar? Só que ele tomou aquela decisão e falou, eu vou até lá. E ele foi. E o pai dele estava lá na fazenda, né? De repente o pai dele avistou assim de longe e viu, não acredito, é meu filho. E ele veio andando, o filho veio andando pelo caminho e pensando, o que será que meu pai vai fazer quando ele me vê? Será que ele vai brigar comigo? Ele vai mandar eu embora? E o pai foi correndo ao encontro daquele filho, pulou assim. E aquele pai, ele viu o filho de longe e ele foi correndo ao encontro do filho. Ele chegou, abraçou o filho, beijou e falou, que saudade, meu filho. Eu pensei que você tinha morrido e você estava perdido, mas agora você foi achado. E daí o filho começou a falar para o pai, pai, me perdoa, pai. E o pai falou para ele, não precisa falar nada. E daí o pai pegou o filho, levou ele para a fazenda dele, falou para os empregados, tragam roupas limpas para eles, vamos matar um animal e vamos dar uma grande festa, porque o meu filho que estava perdido, ele foi encontrado. E o irmão mais velho viu aquele barulho e perguntou para um dos empregados, o que está acontecendo?
E o empregado falou para ele, o teu irmão, ele voltou para casa. E ele falou, como assim? E o pai viu que o filho mais velho não vinha participar da festa, né? O pai foi até o filho mais velho para conversar com ele. E o filho mais velho falou, pai, esse meu irmão, ele é um ingrato, ele gastou toda a herança dele e agora ele volta e o senhor dá uma festa para ele? Eu sempre estive aqui, pai, e o senhor nunca me deu uma festa. E o pai falou para ele, meu filho, se alegre, porque o teu irmão, ele estava perdido e ele foi encontrado. Esse homem aqui, criança, esse pai, você sabe quem que ele representa? Ele representa Deus. E quando nós ficamos longe de Deus, a nossa vida, ela é um caos. Tudo dá errado. Deus, ele nos ama e ele nos quer perto dele, crianças. Então, assim, crianças, não vamos nos esquecer desta parábola, né? Que nós devemos sempre andar junto com o Papai do Céu para que a nossa vida possa dar certo. Então, vamos estar orando, tá? Vocês lembram das outras parábolas que foi falado nas outras semanas? Aqui nós vemos o filho pródigo. O filho, ele estava perdido e ele foi encontrado. Vocês lembram da ovelha perdida? A ovelha estava perdida e foi encontrada. E a dracma, a moeda? A moeda estava perdida e foi encontrada. Deus, ele quer encontrar a todos nós. Vamos fechar os olhinhos e vamos falar com o nosso Papai do Céu. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, por mais essa história, por esse ensinamento que nós tivemos, Senhor. Porque sabemos, Senhor, que uma vida, Senhor, encontrada pelo Senhor vale muito, Deus. Ajuda, Senhor, a cada pessoa, Deus, nas suas dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, a falar do Senhor para os nossos amiguinhos, para os nossos tios, para os nossos avós, para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos por mais essa história de hoje.